Olá, meus queridos amigos, meus amados, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Aqui nós temos sempre uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Hoje eu quero trazer uma mensagem diretamente do trono de Deus e eu peço que você observe bem esta imagem. Veja que houve uma queimada no pasto. E se não fosse por essa estradinha feita, o fogo teria alcançado toda a vegetação, todas essas árvores, esse pasto teria sido queimado por esse fogo. E muitas vezes nós construímos na nossa vida uma estradinha, uma estradona, caminhos largos, caminhos longos, para que venham impedir a ação do Espírito Santo em nossas vidas. E o apóstolo Paulo sempre faz uma referência ao Antigo Testamento, trazendo uma relação com a nova aliança de Cristo Jesus. E nós não podemos negar, quando ele menciona não apagueis o Espírito, ele está relacionando isso com o Antigo Testamento, com a figura do candelabro. Vamos ver um pouco sobre esse assunto. Deus orientou Moisés a levantar um santuário com vários elementos, cada qual com seu significado e importância. Ali haveriam a bacia de bronze, o altar do incenso, as cortinas, dentre tantos outros elementos, a arca da aliança também, que toda feita em madeira, mas revestida toda em ouro, por dentro e por fora. A madeira representando a humanidade do homem e por fora o ouro que fala da santidade e divindade de Deus sobre a vida do homem. Isso combina perfeitamente com a pessoa de Jesus, que 100% Deus viveu 100% como homem aqui na terra. Pois bem, dentre todos esses elementos constituídos em vários metais, tendo como principal o ouro, haveria o candelabro. O candelabro era todo feito em ouro. Nele não havia madeira, não havia nenhum outro tipo de metal para representar a luz do Espírito Santo em nós. Ele foi fabricado com uma haste principal no meio e 3 hastes pendendo para um lado e mais 3 hastes para o outro lado. Em todas estas hastes deveria haver uma lâmpada que seria acesa todos os dias ao entardecer. Deus estava dizendo ao seu povo: não fiquem em trevas, eu quero permanecer em suas vidas. Quando a densa escuridão ameaçar cobrir as suas vidas, acendam a minha luz. Quando a luz de Deus chega nas nossas vidas, as trevas se dissipam por completo. É muito importante sabermos também que nesse candelabro, em cada uma dessas 3 hastes de um lado e as outras 3 hastes do outro lado, Deus ordenou que Moisés fizesse amêndoas. Então nós teríamos um total de 9 amêndoas em cada lado. O número 9 na Bíblia é um número associado à frutificação. Por exemplo, os frutos do Espírito têm 9 características, os dons, as manifestações do Espírito também são 9. A própria amêndoa na Bíblia está relacionada à ideia de frutificação. Em Jeremias 1, Deus pergunta para Jeremias: o que você vê? E ele diz: eu vejo uma vara de amêndoas. Em Jeremias 1,12, Deus fala assim: viste bem, porque eu, o Senhor, velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Quando Deus vai falar de frutificação da palavra, ele associa isso sempre com a visão de uma amendoeira. Então, o candelabro tinha 3 hastes saindo da principal para um lado e 3 hastes saindo do outro lado. Uma visão perfeita de equilíbrio. Não podemos ter apenas as manifestações do Espírito Santo, mas também os dons do Espírito. A Igreja do Senhor não pode se definir, se afirmar apenas como a Igreja do poder, do fogo, dos dons, do sobrenatural, da unção e ignorar a importância do fruto e do caráter de Cristo e dos frutos do Espírito. Outros defendem-se como pregadores do caráter de Cristo, dos frutos do Espírito, mas negam a manifestação dos dons do Espírito.
Em nenhum momento Deus nos falou que nós deveríamos defender uma ideia ou apenas a outra. A obra do Espírito Santo envolve tanto um aspecto quanto o outro. Implica em que ela vai produzir em nós frutos do Espírito, manifestação do caráter de Cristo, dons e manifestações e poder do Espírito Santo. A lâmpada a ser mantida acesa envolve tanto um aspecto quanto o outro. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em cada área da nossa vida. Alguns cristãos que aceitam e gostam de viver no sobrenatural, mas impedem que o Espírito Santo haja na sua vontade e não o permite trabalhar para que ele vença a sua carnalidade. Outros permitem que o Espírito Santo os ajude nas suas fraquezas, mas jamais se permitem trilhar esse terreno do sobrenatural. Devemos permitir ao Espírito Santo que sua ação em nossas vidas seja completa e ampla. No livro de 1 Samuel, no capítulo 3, verso 3, fala do tempo da apostasia. Nos dias em que o sacerdote Eli e seus filhos não estavam obedecendo, não estavam atendendo, respeitando, honrando e fazendo reverência à palavra de Deus. Naquela época não havia profecia, não havia revelação, não havia palavra. E ele fala que era antes que a luz de Deus se apagasse. Não significa que eles se esqueceram de dar manutenção no templo, mas que havia uma negligência espiritual muito grande. E isso nas nossas vidas também não é diferente. Nós precisamos entender que a ação e a obra do Espírito Santo em nós não é um ato unilateral da parte de Deus. Se fosse assim, não haveriam crentes que pecassem, não haveria pecado do mundo. Deus viria e nos faria santos, irrepreensíveis e pronto. Mas há coisas no Espírito Santo que não depende dele, depende de nós. Não apagueis o Espírito é responsabilidade nossa, não do Espírito Santo. No livro de Romanos, Paulo diz que os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Para onde nós vamos inclinar, para onde nós vamos tender, depende de nós e não do Espírito Santo. A inclinação da carne leva à morte e a inclinação para o Espírito nos leva à vida eterna. Em 2 Timóteo 1, verso 6, fala assim que nós devemos reavivar o dom que há em nós. Despertar e reavivar é reacender uma brasa que estivesse se apagando, mas alguém foi lá e soprou e abanou e acendeu essa chama. No livro de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14, fala que nós não devemos ser negligentes para com o dom que há em nós. Em suma, precisamos entender a importância dessa ordem de não apagar e não abafar a obra do Espírito Santo. Há uma comunhão, uma relação a ser vivida com o Espírito Santo, uma disciplina de vida de oração, leitura da palavra, devocionais, adoração, que devemos praticar diariamente, não apenas em cultos e reuniões semanais. Isso nos ajudará a nos inclinarmos em termos de consciência espiritual para a ação do Espírito Santo, para sermos mais sensíveis e responsivos a Ele.